Olá, companheiros, boa noite. Começando mais um resumo do dia aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês que estão aí nos assistindo nessa terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, no finalzinho do ano, aqui terminando esse ano de 2020, que foi um ano marcado aí pela pandemia, né? E esse é um dos últimos resumos do dia desse ano. Bom, antes da gente começar o nosso programa, só lembrar para você se inscrever no canal, se inscreva na Causa Operária TV, compartilhe o nosso link 24 horas com seus contatos, com seus amigos, nos ajude a fortalecer o canal e também contribua financeiramente com a gente. Queria já agradecer aqui a Adriana, que mandou um super sticker. Não tenho certeza se ela mandou agora, né, no intervalo entre um programa e outro, ou se foi durante o uso dela, mas fica o agradecimento aqui. Muito obrigado pelo super sticker, faça como ela, contribua com a gente. Você pode ser membro assinante do canal, você pode mandar seu super chat com comentários, com perguntas, pode mandar seu super sticker, e tudo isso contribui com a gente. Bom, hoje aqui no resumo do dia, eu estou com meu companheiro Renan Arruda, direto de Brasília. Boa noite, Renan. Boa noite, Henrique. Boa noite, companheiras e companheiros que estão participando aqui desse resumo do dia. Bom, os companheiros que acompanham o resumo do dia todas as terças-feiras sabem que é o dia em que o companheiro Antônio Carlos não apresenta o resumo e que eu sempre estive aqui, né, durante esse ano, boa parte desse ano de 2020, estive aqui com meu companheiro Antônio Eduardo, né, e infelizmente no domingo a gente teve aí, recebeu a notícia horrível, né, do falecimento do companheiro. Ontem, os companheiros Antônio Carlos, Edson Dorta, fizeram aí uma homenagem no resumo do dia, né, para o companheiro Antônio Eduardo, que era nosso militante lá na Bahia, né, anos de PCO, o Renan, inclusive, conhece ele há mais tempo do que eu, né, e eu queria, assim, começar o programa. Infelizmente, o Eduardo não está aqui com a gente, né, ele que era o nosso, que fazia aqui a tabelinha comigo toda terça-feira, né, principalmente nas polêmicas, a gente gostava de brincar, né, que nós gostávamos das polêmicas, então a gente sempre procurava aqui temas de polêmica para debater, para levantar as críticas, os argumentos, sempre dos temas aí que estavam quentes no momento, né, e fica aqui o nosso, bom, ele vai fazer muita falta aqui para a gente, não só nesse programa Resumo do Dia, mas como militante, né, revolucionário, militante da corrente nacional sindical Causa Operária, que ele militava, Educadores em Luta, né, e dos programas da CELTV que ele apresentava, o jornal Causa Operária, que ele era colunista tanto do Diário quanto do jornal Causa Operária impresso, que ele também era editor. Então, fica aqui a nossa homenagem. E eu queria pedir para o Renan, inclusive, falar um pouco de como ele conheceu o Duda, né? E depois, inclusive, eu queria passar duas intervenções do Duda aqui comigo em programas anteriores, né? E eu escolhi, inclusive, uma dessas. As duas intervenções são polêmicas, que eu acho que vem bem a calhar, porque era a cara do Duda, as intervenções polêmicas. Mas eu queria passar para o Renan, que está aqui comigo hoje, nesse resumo, para a gente comentar as notícias de hoje, que o Renan, que tem bastante mais tempo de partido do que eu, conheceu o Duda melhor do que eu queria que o Renan falasse um pouco aí também. Então, Henrique, bom, em primeiro lugar, assim, né, é uma missão assim meio que ingrata, né? Tá participando desse programa aqui hoje, né? Substituindo o companheiro aí, Duda. A gente que eu conheci o Duda em 90, 91, não sei ao certo, assim, mas a gente não militava juntos, assim, porque ele era do movimento estudantil, né? Então, na época, eu estava no movimento sindical, mas moramos um tempo aí. Bom, nós estávamos sempre em São Paulo, um tempo que ele morou em São Paulo, eu também estava participando lá. Não sei se chegamos a morar juntos aí nesse período aí do final do século passado, aí do século, né? Nos anos 90, início de 2000, não sei se nós chegamos a ter período em comum em São Paulo, mas estávamos sempre juntos, né? Assim, um companheiro de um valor assim enorme, né? E
Então, assim, ele sempre, o Duda, uma característica assim dele assim, é o seguinte, que o jeito dele de quando ele era jovem, dos seus 20 anos e pouco, né? Era o mesmo Duda dos 50 anos, né? Aquele jeito assim, uma mistura de tímido com uma pessoa muito arguta, muito, né, crítica com relação às coisas, né? Então, assim, a gente sempre teve uma convivência muito camarada. Ele era uma pessoa, além da questão política, né? Uma pessoa de um trato, assim, muito agradável pessoalmente, né? Uma pessoa que tinha, assim, uma pessoa boa para você estar tendo uma conversa, né? Sobre assuntos diversos, mesmo fora da política, né? Então, assim, foi com muita tristeza, né? Obviamente, não minha, mas, assim, para a gente, né? Para todos nós aqui do PCO, particularmente aí nesse último período, a gente estava tendo uma convivência bem intensa, porque nós trabalhávamos aí na edição do jornal Causa Operária, jornal impresso, né? Então tínhamos aí reuniões praticamente diárias. E o Duda, ele era responsável pelas páginas aí justamente de história e marxismo, né? Que era assim a grande paixão dele, né? Um cara assim extremamente dedicado a isso aí. Ele fazia as pesquisas com antecedência. Tem até um caso assim meio que engraçado, né? Por exemplo, nós estamos fechando a edição do último jornal do ano que vai estar saindo aí às ruas no início do ano, né? Então, na última ele tinha preparado toda a pauta já dessas duas páginas, né? E nós tivemos que fazer todo um malabarismo aí, né? Estamos, inclusive, trabalhando com próprias matérias dele, né? Para poder estar fazendo aí uma homenagem, né? A, a esse companheiro valoroso, né? E fiquei responsável, né? Por ironia, assim, eu fiquei responsável pelas páginas dele, né? Pelo menos para essa edição. Então, assim, é bem interessante porque assim, é uma coisa porque quando você vai revisar as matérias, por exemplo, que ele escreveu para adequar o próprio formato do jornal Causa Operária, meio que assim você até vê a pessoa falando, né? Como se você está lendo uma coisa assim que traduz o modo de pensar da pessoa, né? Então, assim, muito foi assim uma perda assim para a gente, para nossa imprensa, para o partido de conjunto, né? Uma perda além da própria pessoa, obviamente, né? Mas de um ponto de vista da contribuição que ele dava aí para nossa imprensa escrita ou mesmo aqui para a COTV, né? Muito como é que se diz? Muito sentida, né? Mas é aquela história, né? Acho que como sai na nota oficial do partido que saiu sobre isso aí, a maior homenagem que a gente pode prestar ao companheiro é defendendo o que ele defendeu até o final aí, né? Quer dizer, é a luta de classes, né? A luta contra o golpe, né? A luta pelo fora Bolsonaro, contra o fascismo, né? Pelo fora golpistas, né? A candidatura do Lula, enfim, é essa luta que está colocada para a gente travar aí, né? Nesse ano que se inicia, né? E vamos, obviamente, ter sempre aí como uma pessoa inspiradora, como uma pessoa que teve né, uma contribuição ímpar, né, a todo esse nosso trabalho, vamos ter aí o companheiro Eduardo como uma pessoa que vai estar aí desse ponto de vista, né, com as ideias que ele, enquanto vida, defendeu, né, o que ele deixou escrito e tudo mais, vai estar aí com a gente, né? Acho que essa é a maior homenagem que a gente pode fazer a ele, né? Que é valorizar justamente a luta que ele travou, né, no dia a dia, seja no movimento sindical, seja através da nossa imprensa. Você citou aí a questão de como ele era arguto, né? Assim, eu sou um dos revisores, por exemplo, do Diário Causa Operária, e eu sempre tive muito prazer em revisar as colunas dele, porque as colunas não, as polêmicas que ele escrevia, porque eram sempre muito refinadas, né? Então, sem dúvida, é uma perda aí. Eu te devolvo a palavra. É. Bom, a gente, para prestar uma singela homenagem aqui,
nós separamos dois trechos do Duda da semana retrasada aqui no resumo do dia, falando sobre essa discussão aí interna no PCdoB sobre a mudança de nome do partido, que é uma polêmica que o Duda sempre gostou de fazer, todas essas questões polêmicas, e uma sobre a questão da vacinação, que inclusive é parte de uma pauta de hoje aqui, o desenvolvimento dessa questão. Então, eu vou pedir para a produção soltar os dois vídeos, com uma homenagem aí, né, do Duda, que participava aqui toda terça-feira comigo no resumo. Mostra, prova, inclusive, isso daí, né, essa tentativa de mudar o nome. Uma questão, acho que prévia, é importante entender o seguinte: o PCdoB, ele se apresenta da seguinte forma, como se ele fosse o partido criado em 1922. Porque em 1922, o que aconteceu é o seguinte, Henrique, a sigla era PCB, mas se lia PCdoB, certo? Porque o nome, né, o PCB era como uma seção da Internacional Socialista e tudo mais. O que acontece é o seguinte, no Brasil, quando teve, em 1947, a perseguição ao PCB, o PCB alterou a maneira de falar do partido e alterou para o Partido Comunista Brasileiro, com o sentido de tentar evitar a perda do registro. Não conseguiu, mas ficou aí dessa forma. A partir, inclusive, da crise do stalinismo, né, o que nós vamos ver no curso, né, a questão do relatório de Khrushchevsky, em 56, você vai ter uma divisão em vários partidos comunistas do mundo. Aqui no Brasil, a direção do partido, a direção central do partido, era formada por João Amazonas e outras figuras que eram, vamos dizer assim, do setor stalinista, uma burocracia stalinista. O outro setor, o majoritário, ligado a Luiz Carlos Prestes, também era stalinista, entendeu? Só que o setor que estava preso, né, aqueles símbolos, aquela dogmática ao controle do aparelho, eles mantiveram o nome PCdoB, mantendo aquela alternativa. Só que o desenvolvimento do PCdoB é um desenvolvimento historicamente bastante, vamos dizer assim, não vou usar a palavra confusa, mas bastante eclético, né? Logo depois, esse setor, né, que chamava o outro de revisionista, eles acabaram aderindo à chamada linha maoísta, né? Eles se transformaram em maoísta, inclusive um setor ligado ao movimento estudantil, ligado à Igreja Católica, que era a Ação Popular. Um personagem dele é o próprio Haroldo Lima, né, que foi deputado, uma figura de proa do partido. Eles entraram no partido e eles, por conta exatamente dessa linha maoísta que eles fizeram, inclusive a guerrilha do Araguaia e tudo mais. Só que, posteriormente, eles também criticaram a China, né, acusando a China de revisionista. E eles adquiriram como o farol da humanidade seria a Albânia. Só que aí a Albânia acabou também, né, no bojo da crise dos países europeus, e ficou o símbolo, ficou, inclusive, essa marca, né, de um partido que tinha, inclusive, uma característica, ideologicamente se apresentava como stalinista. Só que o grande partido stalinista no Brasil, Henrique, não era o PCdoB. Ele era ideologicamente stalinista por conta daquele racha lá de 62. Mas o partido stalinista era o velho PCbão, o partidão, que seguia a política do aparelho da burocracia stalinista, que tinha se transformado em palavras contrárias à Stalin, né, com aquelas denúncias de culto de personalidade e tudo mais. Então, contando toda essa história para entender o seguinte, que o PCdoB, finalmente, nos anos 70, entra no MDB e passa a adotar uma política que era uma política de colaboração de classe aberta, né? Apoia a transição chamada transição democrática, a aliança contra o Tancredo Neves, com a criação do PFL, que era o partido, setores que dirigiam o PDS, como Sarney e tudo mais. Então, durante muito tempo, o PCdoB ele era um partido que tinha essa marca, né, era um partido muito forte no movimento estudantil, né, dirigiu a UNE
processo de reconstrução da UNE no final dos anos 70, vai continuar até hoje, né, como uma marca fundamental. O próprio Capelli foi presidente da UNE, e o Orlando Júnior, e vários outros dirigentes hoje do PCdoB que defendem essa mudança, vem desse movimento estudantil, que era o JS, que dirigia a UNE, mas aqueles setores ligados ao movimento sindical, ao movimento pelego, né, o PCdoB integrava a CGT, junto com o PCB, e se colocaram contra a CUT. Esse setor, em 1989, eles vão fazer aliança com o PT, né, a Frente Popular de 1989. Até 89, o PCdoB era o principal adversário do PT, mas só que o PCdoB ele conseguiu farejar, isso eles eram muito espertos, né? Que a onda agora não era ficar no MDB, apoiar esses partidos burgueses, mas fazer uma aliança com o PT, que o futuro era ingressar nessa frente popular. Acho que nós devemos suspeitar de tudo que é colocado. Não devemos aqui cair na onda, na propaganda da direita sobre esse problema. Aí eu jogo aí para o Eduardo comentar. Bem, essa questão da vacina é um ponto crucial, né, para a gente entender primeiro a política da burguesia, de uma maneira geral, né, que foi a política de permitir, né, inicialmente, o que eles chamavam de confinamento. Na verdade, não foi feito nada em relação à saúde da população. A própria explosão de casos e a propagação do coronavírus indica, né, uma falência completa dos sistemas de saúde, e os governos não trataram de forma nenhuma, esses governos capitalistas, na preocupação com a saúde da população. Como uma forma de desespero, adotaram o confinamento, e logo um mês e pouco depois, eles começaram a abrir a economia, né? Exatamente porque a preocupação era o lucro do capital. Então, setores populares, por exemplo, que tinham que pegar o transporte coletivo, que eram obrigados a trabalhar pelos patrões, nunca tiveram efetivamente o confinamento. E essa política que esses países capitalistas adotaram, né, e alguns governos, como aqui no Brasil, era uma medida para mostrar uma certa preocupação com a saúde da população, mas era uma completa farsa, como a gente viu logo depois. Mas um dado relevante é o seguinte, que países como, por exemplo, Cuba, eles têm toda uma política de saúde, prevenção na saúde da população, e você teve um efeito muito diminuto da coronavírus em Cuba e em outros países. Isso porque havia uma preocupação prévia, né, anterior com a saúde da população. Então, nesses locais onde você tem uma testagem em massa, você tem agente de saúde visitando as pessoas, você tem o que se chama de busca ativa, né, para tentar evitar o contágio, você conseguiu lidar com a questão do coronavírus. Aí o que acontece? Esses países capitalistas, mesmo países avançados como os Estados Unidos e outros países europeus, apresentam o problema da vacina como se fosse uma tábua de salvação. Na verdade, não existe uma comprovação efetiva da eficácia desse processo de imunização da população através da vacina, e agora nós temos uma disputa comercial intensa, né, chamada briga das vacinas, tanto dos grandes trustes e monopólios na área de saúde, como também dos governos que querem efetivamente aumentar o controle e vamos dizer assim, faturar politicamente com a questão da vacina. Então, é muito importante nós temos uma política, primeiro, garantir o direito à fiscalização, o direito de controle, seja dos sindicatos, dos trabalhadores, sejam das associações na área de saúde, né, sobre a aplicação dessa vacina, ter um controle efetivo para ver o que está acontecendo, e também garantir os direitos da população, de caso a pessoa tenha o interesse de se vacinar, que ele tenha o direito a se vacinar. Ao mesmo tempo, o PCO não participa dessa histeria, né, de querer culpabilizar o indivíduo, culpabilizar a população, né, querendo dizer que quem não se vacina é criminoso, esse tipo de coisa, que não é por aí. Você tem que garantir, ao mesmo tempo, o direito
a vacinação e garantir os direitos individuais das pessoas. Bom, aí está uma homenagem aí ao Duda, nosso companheiro. Participações dele aí no resumo do dia da semana retrasada. Uma polemizando aí, vocês viram, ele contou bastante a história do PCdoB, né, sobre por que isso? Porque a gente estava discutindo sobre o problema aí, o posicionamento de setores do PCdoB que querem trocar o nome do partido, né? E também sobre essa questão da vacinação. Inclusive, a gente tem uma notícia aqui, só para citar rapidamente, antes de eu passar para o Renan, que eu acho que quer comentar aí as falas do Duda, mas a gente tem uma notícia aqui dizendo o seguinte, que o governo, né, não comprou sequer as seringas para vacinar o pessoal. O Ministério da Saúde comprou uma quantidade de seringas que são menos de 3% do necessário para vacinar a população. Para vocês terem uma ideia aí também de como é uma farsa toda essa discussão aí da vacinação. Bom, Renan, você quer comentar a questão aí, esses temas aí que a gente passou o vídeo do Duda? Não, é só muito bacana, assim, eu não tinha visto, não tinha assistido esse programa, né? Muito interessante aí, a própria questão que ele colocou, assim, um pouco da história do PCdoB, mas eu acho que a gente vai entrar nesse tema aqui, né, um pouco na frente, nós vamos estar discutindo aí na pauta a Universidade de Férias, que tem tudo a ver, né, com o que ele colocou aí, a história do PCdoB, e também na própria questão da vacina. Aí, de repente, a gente pode puxar um gancho aqui com as colocações dele. É isso aí. Bom, beleza. Fica aqui nossa homenagem, então, ao companheiro Duda. E, bom, primeiro tema de hoje aqui, Renan, é o seguinte. O Bolsonaro falou que a Dilma não foi torturada coisa nenhuma e está esperando aí o raio-x da mandíbula da Dilma, que ela disse ter quebrado por conta da tortura, né? E usou daquela ironia de sempre do Bolsonaro, que inclusive que serve aí para jogar para a torcida dele, né? O Bolsonaro faz essas declarações aí que é para deixar a base dele de extrema-direita mobilizada. O Lula entrou aí na jogada para criticar o posicionamento do Bolsonaro, né? A própria Dilma também criticou aí, reagiu, né, ao posicionamento do Bolsonaro. E, bom, entra aí em mais uma daquelas declarações do Bolsonaro que, assim, a gente fica só esperando aquele momento em que a esquerda precisa reagir à altura, né? Porque a extrema-direita é assim, né? O Bolsonaro ele é representante da extrema-direita, eles agem com truculência, né? E o golpe, inclusive o golpe de Estado, foi dado com base nessa truculência da extrema-direita, que agora a direita golpista quer mostrar aí que eles são civilizados em relação ao Bolsonaro, quando na verdade quem colocou esses cachorros loucos aqui na rua, né, e quem elegeu o Bolsonaro foi essa mesma direita, que inclusive uma parte dela declarou apoio a Dilma, etc e tal, né? Renan, você tem comentários sobre isso? Só resgatando um pouco, o Bolsonaro foi aquele que já declarou que a ditadura matou pouco no Brasil, né? É, Eu lembro que a gente estava numa discussão aqui na época das eleições de 2018 e eu, no caso aqui, eu era candidato aqui em Brasília, né? E nós fomos num programa e aí tinha toda aquela discussão. A esquerda estava toda se solidarizando porque supostamente o Bolsonaro tinha sofrido aí uma tentativa de assassinato, né? Até hoje isso aí é extremamente nebuloso. Eu, particularmente, né, acho que isso aí nem existiu, mas enfim, vamos dar como fato que a coisa de fato ocorreu. E aí o jornalista perguntou alguma coisa nesse sentido, se a gente se solidarizava com com o Bolsonaro, né? Eu falei que não, né? Pelo contrário, Bolsonaro ele merece, se isso aquilo lá fosse verdade, ele nada mais mereceria do que embora não seja o método nosso, né, vamos dizer assim, nosso do partido, mas é uma reação popular às barbaridades que ele defende, que a extrema-direita promoveu aí nos últimos anos com relação ao golpe de Estado e tudo mais, né? E aí foi uma enxurrada de ofensas direitistas e etc e tal, mas enfim,
É, isso aí é o Bolsonaro, né? Depois nós tivemos um episódio da Maria do Rosário, né? Um negócio assim extremamente é, fascista, de extrema direita. Mas o que você vê em todos os momentos é isso, né? A esquerda tem essa para. Foi, no caso do suposto atentado a ele, teria sido aí a solidariedade a ele. Todo mundo à esquerda se solidarizou com ele. Depois, com a Maria do Rosário, nenhum deputado, só o PT tem 50 deputados lá, e não teve um cara para ir lá e meter um safanão nele. Né? Depois nós tivemos aí. Bom, enfim, essas coisas do Bolsonaro que se repetem sempre, assim, a eleição dele em 2018, que o pessoal da esquerda que no dia, até o dia anterior falava que a luta era do bem contra o mal, né? Foi lá parabenizar o Bolsonaro e desejar sucesso ao governo dele, né? Quer dizer, com uma política como essa aí, não dá para se lutar contra a extrema direita, né? Fica uma, é meio, na verdade, né, não é o ponto aqui, a gente vai até discutir um pouco isso aí, mas essa história do que está acontecendo no Congresso Nacional agora, né? Como se a luta contra o Bolsonaro tivesse ocorrendo de fato quando você apoia os pais do próprio Bolsonaro. É uma coisa estapafúrdia, né? É. De fato, a gente vai chegar lá, né, nesse tema, que eu acho que tem a ver também. Né, os pais do Bolsonaro seriam aí os principais antifascistas agora, né? Mas vamos lá. Só agradecer aqui a Maria Ângela Biducci pelo super sticker, muito obrigado. Agradecer o super sticker do Para Que Postar Só Tem Face, também muito obrigado. Do Desta Vez Eu Consigo, do Sou Eu, muito obrigado aí também os companheiros que estão nos assistindo, Angelina Dias, o Ao Vivo, Black Belchior, a Carla, a Ana Matos, o Adriano Teixeira, a Reflexão Sempre, Neide Matar, muito o Chemistry, muito boa noite, o Alisson Hilário, muito boa noite para vocês que estão nos assistindo aqui, o Fabiano Proletário também está aqui com a gente. Bom, Renan, é o seguinte, o tema de agora, próxima pauta aqui é para você, né? Segundo as pesquisas, os bancos se livraram aí de 80 mil vagas de trabalho desde 2013. Teriam sido aí 303.700 demissões contra 225.500 contratações desde então. Né? Nós aqui, nos nossos programas sindicais, a gente quase que todo dia, toda semana, né, nós falamos aqui de PDV, né, por exemplo, PDV da Caixa, dos bancos públicos, demissões nos bancos privados, etc. e tal, né? E eu queria que você comentasse essa situação, você que é bancário, sobre a destruição, a devastação na categoria. Né? Henrique, eu acho que a gente precisaria separar um pouco essas demissões, tá certo? Eu acho que tem um movimento histórico no sistema financeiro que é o quê? Você demitir funcionários mais novos e contratar aliás, demitir funcionários mais velhos e contratar funcionários mais novos, né, para fazer o mesmo serviço e esse novo funcionário ganhando aí metade do salário, sei lá, um valor inferior. Ou mesmo através da própria terceirização você promover uma situação desse tipo. Isso aí é uma realidade que está presente, né, existe no sistema financeiro. Se a gente for pegar historicamente aí, nos anos 80, por exemplo, quando eu entrei na categoria, tinham aí no Brasil, salvo engano, era por volta de 600, 700 mil bancários. Então, assim, tem uma diminuição paulatina na categoria. Hoje, salvo engano, ela está com 400 mil bancários, seria em torno disso, tá certo? Quer dizer, ou seja, teve a diminuição sim, em termos absolutos, o problema da tecnologia e etc e tal, né? Mas o que está acontecendo um fenômeno nesse último período aí, que eu acho que é muito maior do que a própria questão dessa substituição de mão de obra, né? Que é o seguinte, né? Está em marcha uma reformulação do sistema financeiro no Brasil que a gente se, né, vamos dizer assim, é a caracterização que a gente está fazendo,
se tiver correto, e acho que nós estamos corretos, daqui uns 2, 3 anos, muito provavelmente a gente não vai conhecer a categoria bancária tal qual a gente conhece hoje. A começar pelo próprio atendimento ao público, né? Quer dizer, fechamento massivo de agências, né? Por exemplo, tem um caso exemplar que a gente está usando, inclusive nas discussões que nós estamos fazendo, nas campanhas, na nossa intervenção na categoria bancária, que foi o caso mexicano, né? Lá no México, assim, um pouco mais de 5 anos, eles promoveram uma categoria que era de 400 mil bancários lá, eles reduziram para em torno de 80 mil bancários, né? E assim, isso aí, obviamente, fechamento de postos de serviço, né? No caso das agências, o aumento, obviamente, está ligado isso aí à tecnologia, enfim, é toda uma reestruturação. E o que acontece? No caso presente atual, nós temos aí o caso do Pix, né? Esse Pix aí, ele em si é uma tecnologia, tá certo? Ele em si é uma forma de transação bancária, etc e tal. Só que assim, ele está dentro de um contexto muito maior, né? O que ele está por trás, essa reformulação, por exemplo, uma das questões que está com relação ao Pix aí, é você transformar, por exemplo, um supermercado numa espécie de correspondente bancário. A pessoa, por exemplo, para sacar um dinheiro, é, ou até para pagar uma conta, se for o caso, porque ela pode pagar até eletronicamente hoje, né? Ela iria lá e processaria isso aí no próprio terminal, no próprio caixa do supermercado e tudo mais, né? Então, assim, isso aí, de um ponto de vista, vamos dizer assim, da classe média, de setores que têm uma certa situação econômica, é uma situação. Para a grande massa de trabalhadores no Brasil, por exemplo, vai ser um verdadeiro caos, né? A gente assistiu aí, por exemplo, nesse último período, aí, nesse último ano, o que foi o pagamento do auxílio emergencial, né? E é isso, para a população pobre, para a população que depende aí de algum tipo de atendimento, vai ser o caos total, né? E, obviamente, mas isso é um aspecto da situação, né? Tem um outro aspecto que, obviamente, vai implicar em muita demissão, mas tem um aspecto que nós achamos que é central, que é o problema da concentração do sistema financeiro. Por trás do Pix, ou seja, o Pix é um elemento disso aí, tem uma política do sistema financeiro, né, de promover uma espécie, diante da própria crise capitalista, de promover uma espécie de blindagem é, diante de eventuais crises que possam atingir o sistema financeiro. Ou seja, é uma política mais ou menos parecida com o que ocorre nos Estados Unidos. Você ter grandes conglomerados econômicos, bancários, tá certo? E ter pequenos bancos que serviriam, por exemplo, quando você fala em pequenos bancos, é você transformar, por exemplo, uma imobiliária em um banco. Você dá determinados tipos de prerrogativas para que ele possa transacionar diretamente com o público, baseado num acordo que ele tem, por exemplo, com o Banco Itaú, né? Ou seja, a linha de frente da operação é essa pequena operadora, não é o banco. Quer dizer, é uma espécie de você criar um colchão entre o sistema financeiro em geral, tá certo? E aquele sistema financeiro de ponta. Um elemento essencial que corrobora com essa caracterização que nós estamos fazendo é o problema da independência do Banco Central, que está sendo votada, foi votada agora recentemente. Na verdade, a independência do Banco Central é você entregar o Banco Central nas mãos dos banqueiros, não é uma independência. Eles falam em independência política, da influência de governos, mas na verdade, nesse sentido até seria, né? Mas a verdade é o seguinte: é você entregar diretamente nas mãos dos banqueiros o controle do banco, da política financeira de todo o país, né? De políticas econômicas, de medidas que sejam no sentido justamente de garantir, é, é, vamos dizer assim, a saúde financeira dessas instituições. Tem outros aspectos por trás disso aí, por exemplo, é a própria compra de empresas que está ocorrendo no Brasil por parte do sistema financeiro, mas aí ficaria já uma conversa muito longa para a gente tratar aqui.
Renan, inclusive aproveitando, né, falar aqui da campanha da Corrente Nacional Sindical Causa Operária, por uma mobilização nacional, impedir as privatizações, barrar as demissões, né, aproveitando aqui para divulgar o cartaz da campanha, né, que vai pegar fogo aí o ano que vem, contra as privatizações e as demissões, aí mobilizar as categorias, né. Bom, e o nosso próximo tema aqui é justamente o nosso tema central, que eu acho que o pessoal está aguardando aí, sobre a... Acho que essa é a polêmica do final do ano, né? A questão das eleições na Câmara dos Deputados. Finalmente, depois de toda a discussão, quem vai apoiar, quem não vai, a esquerda vai apoiar o Bloco do Maia, não vai, agora o Bloco do Maia já tem o Baleia aí como o candidato, aí tem uma discussão sobre se deve apoiar com o Baleia ou não deve, como se também, se fosse outro candidato, mudaria muita coisa, né? Todo mundo, um bloco do Rodrigo Maia, do DEM. Mas a notícia é a seguinte, que foi feita uma reunião na segunda-feira, ontem, né, dia 28, com a presença dos líderes do partido da esquerda, dos partidos de esquerda e dos ditos centro-esquerda, que na verdade são os partidos burgueses aí, que aparecem como esquerdistas, como o PSB e o PDT. E o Baleia, né, participando dessa reunião com esses setores, prometeu que não vai travar nenhuma ação contra o governo Bolsonaro, como fez, né, o Rodrigo Maia, aí, que sentou em cima de quase 60 pedidos de impeachment nesses anos aí que ele foi presidente da Câmara durante o governo Bolsonaro. E aí eu vou jogar a pergunta para o Renan, né? Nós devemos acreditar que a Baleia vai virar golfinho, vai ficar dócil para a esquerda e tal? A gente tem que acreditar nisso daí, Renan? Como fica? Henrique, eu acho que o pessoal deveria falar, tudo bem, nós temos aí, nós achamos que de fato o Bolsonaro é isso, vamos fazer essa aliança, mas eles deviam fazer o teste do São Tomé, né? Ver para crer. Então aí ele falou assim: olha, então vamos fazer um acordo. Vocês põem em andamento o processo aí do impeachment do Bolsonaro, e quem sabe a gente não faz uma aliança, né? Daqui a eleição na Câmara não está colocada para fevereiro, na volta dos trabalhos aí. Vamos abrir um período aí de, como é que chama? De trabalhos aí, né, fora de convocação extraordinária, e vamos encaminhar o processo do Bolsonaro. Quer dizer, na verdade é tudo uma. Eu reportaria, inclusive, as companheiras que estão participando aqui do programa, caso não tenham assistido, vejam aí a análise política do companheiro Rui, realizada no último sábado, que ele trata disso aí exaustivamente, né? Eu queria só assim, sublinhar alguns aspectos, que é o seguinte, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, isso aí é uma farsa total, né? Esse Baleia Rossi aí é o cara ligado ao Temer, pô. O MDB, o pessoal que teve aí, que promoveu. Veja, se tem sujeira nisso aí tudo, e tem sujeira em todos os lugares, esse Baleia Rossi aí com o Temer, vamos dizer assim, foram os mais sujos de todos, né? Porque, enfim, eles eram da base de sustentação do governo da Dilma. Quer dizer, é uma canalice assim, né? Assim, isso é um primeiro aspecto. Ou seja, um cara é um golpista, né? Ele é tão golpista como todos os outros, mas tem essa particularidade aí com relação ao fato da traição, assim, na lata, vamos dizer assim, né? Então, nós temos esse aspecto que é muito grave, por exemplo, citando alguns elementos a esse respeito, que é o fato da política de cargos, né? De você utilizar aí a Câmara como um balcão de negócios, né? Que a direita faz e que a esquerda tá lá assumindo, né? Quer dizer, supostamente a esquerda ganharia alguns postos de evidência dentro da Câmara Federal, e isso permitiria uma espécie como é que se diz, poder para ela, para poder impulsionar algum tipo de luta contra o Bolsonaro. Isso aí é uma coisa assim inacreditável, né? Se isso fosse antes de 2016, né? Sei lá,
alguém até poderia acreditar, mas depois de 2016, depois do golpe, depois de tudo que foi feito aí, da política da própria impeachment da Dilma, da política de perseguição ao Lula, tudo que foi acobertado e apoiado pelo Congresso Nacional, o próprio fato de que tem 50 processos aí de impeachment contra o Bolsonaro e um sequer ganha qualquer coisa. O que a Câmara Federal aprovou aí nesses últimos 4, 5 anos de golpe contra a população. Quer dizer, acreditar que existiria alguma coisa pior, menos mal do que o Bolsonaro, que daria para você apoiar, sabe? Não é um desnorteio político, né? Porque aí nós entramos no segundo aspecto da questão. Só para concluir, Henrique, para não tomar muito tempo, que é o seguinte: tem uma campanha orquestrada, inclusive, pelo próprio imperialismo, né, que seria a seguinte, né? Os golpes de Estado na América Latina, eles estão sendo revertidos através da democracia, né? Aí nós temos a situação do Brasil, né, que eles estão procurando tratar aí como uma questão é meio um projeto Biden, né? Para o Brasil. Na verdade, não tem nada disso, né? Nós vamos discutir um pouquinho mais na frente isso aí. É tudo uma política no sentido seguinte, da própria direita que está se organizando para implementar a sua política. E se para ela não deu certo diretamente, vamos dizer assim, com uma adaptação, na verdade, do golpe de 2016 às circunstâncias. Quer dizer, a esquerda, a direita, está trabalhando com os seus interesses. A esquerda, desnorteada, acha que é a direita que está desnorteada e está dando uma marcha ré nos processos do golpe. Quando, na verdade, a esquerda é que é um instrumento absoluto nas mãos da direita. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, de uma. Muito ruim, isso aí, inclusive, é um passo, obviamente. Né? O companheiro Rui fez inclusive uma colocação parecida com essa. Não é que vai chegar em 2022 e do dia para a noite a esquerda vai lá se juntar à frente ampla. Tudo é um processo, né? Sem dúvida nenhuma, essa eleição na Câmara é o avanço nesse processo em rumo à frente ampla em 2022. É, Renan, inclusive você falou isso daí. Eu vou. Todo mundo deve ter visto a declaração, né, a entrevista do Maia para a Folha de São Paulo, que ele já, né, digamos assim, como eu poderia dizer? Nós denunciamos aqui que essa questão do bloco na Câmara, o que aconteceu também nas eleições municipais, né, tudo fazia parte, né, das manobras aí da Frente Ampla para o quê? Para escolher um candidato da direita, né, para as eleições de 2022. Tudo isso era parte de um golpe que eles estão preparando para chegar em 2022 e fazer com que a esquerda fique a reboque da direita, né, com um candidato aí apoiando um candidato da direita golpista em nome de que tem que ser contra o Bolsonaro. Logicamente que tem muita água para correr até lá, mas o sentido da coisa é mais ou menos esse. E o Maia, na medida em que ele sentiu aí que ele está colocando a esquerda no bolso, como se diz, ele já afirmou em entrevista à Folha de São Paulo, que foi publicada hoje, que justamente o bloco na Câmara, ele aponta, sinaliza aí um forte sinal para uma aliança em 2022, que é o que você acabou de falar. Quer dizer, o próprio Maia já deixa claro o seguinte, que essas articulações aqui na Câmara, olha que maravilha, a gente indica um candidato nosso, pinta ele, né, vende ele como sendo aí a salvação contra o bolsonarismo, contra a barbárie bolsonarista, extrema-direita, etc., né, e faz a esquerda apoiar nosso candidato. Olha que maravilha. Né? E, segundo o Maia, isso aqui é um sinal forte para 2022. Né? Ele já deixando claro, né, na medida em que ele vê que a esquerda está bastante disposta a cair na armadilha, ele já vai deixando claro qual que é a intenção, né, dessa manobra toda da Frente Ampla, que é o quê? Justamente aquilo que a gente vem falando, que é 2022. Né? Exatamente. Só rapidamente, Henrique, sobre isso,
é uma questão também que, né, que a gente está debatendo aí nesses dias, né, nós aí do partido, a nossa imprensa, a nossa programação, é justamente que, bom, em primeiro lugar, que isso aí é um avanço da direita do PT sobre o partido, né? Em segundo lugar, isso aí diz respeito diretamente ao problema do Lula, né? Porque assim, por exemplo, eu não cheguei a ler, o pessoal comentou aí de que o Fernando Haddad tinha dado uma declaração que Lula é o candidato em 2022. Assim, uma suposta discussão que estaria surgindo, que estaria alimentando, vamos dizer assim, a fantasia da esquerda com relação à Câmara, seria a seguinte, de que isso aí facilitaria a recuperação dos direitos políticos do Lula, do ex-presidente Lula, tá certo? Quer dizer, então, daí a aliança. Então, aí o Fernando Haddad fala que o Lula é o candidato em 2022. Ou seja, no frigir dos ovos aí, o que nós temos, o que é? É uma repetição que acontece aí desde 2017, passou por 2018 e está até hoje. Né? É a ilusão, é alimentar a ilusão, são as promessas de que as instituições golpistas, né, é, é, permitiriam, vamos dizer assim, a recuperação dos direitos políticos do Lula, para, na verdade, cozinhar o galo, e você chega em 2022, não deu certo. Então vamos fazer o seguinte: nós temos um candidato aqui bom, vamos colocar um candidato aqui da esquerda, aí a gente vai lá e nós temos um candidato do Bolsonaro, depois no segundo turno a gente junta todo mundo para derrotar o bolsonarismo. Né? Quer dizer, é uma conversa assim, é uma coisa que é como se assim não tivesse havido golpe no Brasil. E assim, esses setores, por exemplo, dentro da esquerda, em particular do PT, que lutaram contra o golpe, o pessoal está caindo totalmente, quer dizer, eles estão servindo como instrumento para reciclar os golpistas. Pô. É uma coisa assim, uma, uma confusão política sem limite. Sem limite. Tem uma crença de que os golpistas que deram o golpe de 2016 agora vão permitir a candidatura do Lula. Pô. Sei. Não teve golpe, então, no Brasil. Se a gente tiver de acreditar nisso aí, a gente tem que acreditar que não teve golpe no Brasil, não teve golpe na Bolívia, né? Não teve toda essa situação convulsionada imposta pelo imperialismo na América Latina. Tudo foi assim, foram pequenas crises, isso e aquilo. Vamos recompor a democracia, né? É muita ilusão. Exatamente. Por falar em ilusão também, ainda nesse tema, né? Eu tenho um texto que saiu hoje, ou melhor, ontem, no Brasil 247, do colunista Jefferson Miola. Né? Na semana passada, aqui no resumo, eu e o companheiro Duda, inclusive, destacamos aqui um artigo que o Jefferson Miola tinha feito, em que ele usava o nosso camarada revolucionário Leon Trotsky para justificar o apoio ao Bloco do Maia. Né? Um pouco peculiar, né, o uso, né? Quando, na verdade, no próprio texto que o Jefferson Miola usava, o Trotsky falava o contrário. Né? Você precisa fazer uma frente única, né, contra os fascistas. Né? Não é uma frente parlamentar. Bom, não vou entrar aqui na questão do Trotsky, porque a gente já discutiu na semana passada, mas ele continua com uma posição. Né? Ontem ele publicou uma nova coluna em que ele diz o seguinte, Renan, já que a gente está falando aqui de ilusões, né? Ele diz o seguinte: sem alimentar ilusões, não. Primeiro ele fala que a prioridade da esquerda é impedir a eleição de títere do Bolsonaro para comando da Câmara, né? Então ele defende aí que tem que apoiar o Baleia Rossi, porque apoiar o Baleia Rossi seria impedir o títere do Bolsonaro, que seria o Arthur Lira, como se o Baleia não fosse, né, melhor títere do que o Maia, do que o Baleia, né, que o Maia aí que não colocou adiante os processos de impeachment, que aprovou todos os ataques contra o povo, etc. e tal. Eu não sei quem poderia ser melhor, quem é títere do Bolsonaro nesse caso aqui, mas tudo bem. Ele diz o seguinte:
Sem alimentar ilusões, é preciso cobrar publicamente que Baleia Rossi assuma compromisso com a proporcionalidade dos partidos de oposição na mesa, nas comissões e nas relatorias de projetos, que priorize as agendas urgentes para o povo brasileiro negligenciadas pelo governo, como a vacinação universal, a garantia de renda mínima, a reconstrução econômica, a soberania nacional, e que não faça como seu padrinho Rodrigo Maia, que autocraticamente engavetou todos os pedidos de abertura de processo de impeachment do Bolsonaro. E aí eu pergunto, ele diz, sem alimentar ilusões, mas que ilusão maior do que essa aqui, de que o Baleia... Não, olha só, Renan, para você comentar. O Maia teria indicado o Baleia para que o Baleia fizesse o oposto do que o Maia fez. Aí eu fico pensando, para que o Maia indicou o Baleia? Né? Quer dizer, ele indicou o Baleia para o Baleia passar adiante os processos de impeachment do Bolsonaro, fazer uma política econômica favorável ao povo, reconstruir a economia nacional, quer dizer, o oposto do que o Maia fez até agora. Aí eu fico me perguntando, porque eu acho que o próprio camarada aqui, colunista, o Jefferson Miola, ele mesmo está cheio de ilusões, né? Porque não é possível a gente acreditar numa coisa dessa daqui, né? É Natal, né? Papai Noel, né? Tem toda essa fantasia aí que alimenta esse tipo de coisa, né? Né, foi o que você falou, cara. Eu não sei. O pessoal até brincou aí na imprensa, saiu nesses últimos dias aí, que o candidato lá do Bolsonaro, o Lira, teria aprovado, se não me engano, 88 votado a favor e 88 por cento dos projetos apresentados pelo Bolsonaro, né? E o Baleia, a oposição, teria aprovado 90, né? Quer dizer, tudo bem, é insignificante a diferença aí, mas para mostrar que não existe oposição nenhuma, né? Eu não sei, é uma política consciente da burguesia, vamos ter claro, isso aí é. A burguesia trabalha isso aí, né? A burguesia é que está. É isso que eu falei, assim, que eu comentei há pouco. A esquerda acha que há uma mudança de política por parte do imperialismo, do grande capital, dos golpistas, com relação ao golpe, seja no Brasil, seja em outros lugares do mundo. Na verdade, não tem nada disso. O que tem é manobra e a esquerda trouxa acha que é a burguesia que está confusa, que está revendo as suas posições. Né? Isso quando para a esquerda trouxa, né? Mas dentro da esquerda trouxa tem muita gente da esquerda que tem conhecimento disso aí e está corroborando com essa política. Né? Não sei, é uma coisa assim muita fantasia para acreditar que possa haver um nível de confusão política com relação a isso, entendeu? É muita fantasia. Já que você falou nisso daí, Renan, vamos para a notícia da Venezuela, né? O Maduro, que ele, inclusive, a gente precisa dizer, né? A gente pode ter aqui muitas diferenças políticas com o Maduro, mas ele ainda está no poder na Venezuela porque ele não é tão ingênuo, tão iludido, né? E para falar o português mais correto, não é tão trouxa quanto outros esquerdistas aí no continente. E ele já está denunciando aqui, né, ele diz que da Colômbia, né, com a ajuda e o financiamento aí do Ivan Duque, presidente da Colômbia, estão organizando ataques contra unidades militares da Venezuela, né? E que isso poderia acontecer, inclusive, nos próximos dias. Então, o Maduro já está denunciando isso daí, né? E colocou aí as Forças Armadas bolivarianas aí sob estado de alerta, né, em relação a isso. Agora, mais do que a gente falar sobre a denúncia do Maduro e denunciar mais essa tentativa de golpe e de intervenção na Venezuela, eu acho que essa denúncia serve justamente para mostrar isso que você falou. Não tem nenhuma mudança do imperialismo em relação ao golpe no continente. O imperialismo não deu o golpe, né, na América Latina inteira para devolver, né,
assim, toma de volta aqui, meu bem, toma aqui, esquerda, de volta o poder para vocês, porque vocês são tão bons e puros, etc e tal, né? O imperialismo não deu golpe para isso daí, né? Então, acho que esse caso do Maduro mostra bem essa questão, né? Penitenciando, eu errei, tome aí de volta É, o governo, vocês é que estavam certos, né? Quer dizer, isso é um exemplo maior disso, né? Que a gente vê aí. Você pegar a América Latina aí, pô, pega os países, tem esse caso que você citou aí da Venezuela, né? Não só isso, né? Teve também recentemente, saiu aí há uns 2 dias, que uma boa parte dos países aí imperialistas e esses países que são satélites do imperialismo, como o Brasil, estão apoiando aí a proposta do Guaidó de prorrogar a Assembleia Nacional para criar um clima de estabilidade dentro da Venezuela, né? Então nós temos supostamente porque as eleições teriam sido fraudadas, né? Aí tem essa questão aí com a Colômbia, tem aí a própria questão da Bolívia, né? O Evo Morales também tem denunciado que esse problema do golpe de Estado na Bolívia voltou a estar na ordem do dia, o que mostra a profunda instabilidade que foi a própria eleição, né? Toda endeusada como a democracia, como a derrota do golpe. Nós temos a questão da Argentina, que confundiu a cabeça de muita gente na esquerda de que lá não teria havido um golpe porque tudo se processou eleitoralmente, né? Seria como a gente imaginar, por exemplo, no caso do Brasil, que se a Dilma Rousseff tivesse perdido pro Aécio Neves em 2014, isso deixaria de ser um golpe de Estado no Brasil. Quer dizer, sabe, é esse tipo de. Na Argentina, está se colocando o problema do golpe aberto, né? Nós temos essa situação totalmente instável no Brasil, né? As manobras do imperialismo, utilizando inclusive o modelo Biden, vamos dizer assim, isso é um desdobramento do golpe. Então, o que você vê aí, se você for ver país por país, você vai achar situações de tipos semelhantes ou que corroboram com essa mesma. O Equador, por exemplo, né? O Chile, por exemplo, com a Constituinte. Enfim, você vai achar situações que corroboram com essa ideia de que, na verdade, o imperialismo, diante do próprio aprofundamento da crise, eles estão manobrando com a política deles. É como o Rui citou num programa aí uma vez, é como se a coisa tivesse. É como se você tivesse tendo que fazer uma reestruturação na sua política e você usasse um atalho para voltar no ponto de continuidade que você quer fazer. Na verdade, é isso. Né? Então você vê que não tem uma mudança de conjunto em lugar nenhum, o que tem o agravamento da situação política, né? As contradições estão mais ainda exacerbadas e 2022, 2021 vai estar aí para mostrar, né? Nós vamos estar entrando numa situação muito mais grave do que a gente começou 2020. Renan. Bom, nós estamos no finalzinho do programa, Renan. Vamos falar sobre a Universidade de Férias. Nós estamos aí com quase 1.000 confirmados para participar do curso, né? Você ainda pode se inscrever na nossa Universidade de Férias, que é o mais tradicional curso de formação política da esquerda brasileira. Nós estamos fazendo a nossa 46ª Universidade de Férias, que nessas férias vai acontecer online por conta da pandemia, né? Mas vai acontecer. E como vai ser online, você pode participar de qualquer parte do Brasil e do mundo. Basta se inscrever no site universidademarxista.pco.org.br. Você se inscreve com apenas R$ 100, tem acesso aí aos materiais do curso. São verbetes da enciclopédia marxista, são livros na íntegra da Biblioteca Socialista, além de textos traduzidos e os materiais aí especiais do curso, né? E além disso, que é o melhor de tudo, as aulas com o companheiro Rui. Serão 16 aulas, começando agora no dia 5 de janeiro, na próxima terça-feira, daqui a uma semana. São 2 aulas por semana, todas as terças e quintas, de janeiro a fevereiro, 16 aulas. E
Bom, basta você se inscrever e participar. Ô, Renan, aí em Brasília, como que está a expectativa para a Universidade de Férias? Tá muito interessante, né? A gente, até hoje aí no inicinho da tarde, no final da tarde, nós já tínhamos ultrapassado as 80 inscrições aqui no DF, né? Ontem nós fizemos a ideia nossa é montar aí durante o período da Universidade de Férias grupos de discussão política que a gente discuta depois das apresentações das aulas aí pelo companheiro Rui, né? E ontem tivemos uma primeira, vamos dizer assim, um esquenta para conversar um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade, sobre essa ideia, sobre o próprio conteúdo do curso, a perspectiva, né? As confusões que ainda pode haver com relação o que é o curso, né? Nós vamos estar discutindo a história, mas o stalinismo morreu, acabou o stalinismo. Qual é a importância de estar discutindo o stalinismo em plena século XXI, na segunda década, né? O stalinismo já está morto há muito tempo. Então, discutir colocar o problema da importância do curso, né? Que para a gente está baseado, tem dois aspectos que são centrais, né? Em primeiro lugar, o fato de que o stalinismo, como um movimento, vamos dizer assim, de tipo social, ele acabou, né? Porque a base dele, obviamente, era o Estado soviético, né? Mas como um movimento que desenvolveu, embora em etapas diferentes, não desenvolveu, porque ele não é original em nada, inclusive nisso, mas diversos aspectos políticos que foram entraves, né? Foram bloqueios fundamentais à evolução da luta de classes, da revolução proletária do século XX, e que essa política de tipo stalinista, mas que também foi desenvolvida pela própria Segunda Internacional, lá na década de 10 do século XX, diante da Primeira Guerra Mundial, tudo isso aí está colocado em voga nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, a Frente Ampla nada mais é, né, com adaptações ou não, da política da Frente Popular, do stalinismo na década de 30, né? Ou o estrangulamento, por exemplo, das revoluções que ocorreram no século XX, em grande medida está colocado no dia de hoje, por exemplo, quando a esquerda se coloca como um freio para ir à luta contra a burguesia, né? Então, nós estamos aí diante do golpe, estamos diante de mais de 200 mil mortos pela pandemia, estamos aí diante, sei lá, do maior índice de desemprego da história do Brasil, inflação crescente, né? Uma situação de verdadeira hecatombe para a classe operária, e a esquerda está paralisada para apoiar um golpista para a Câmara dos Deputados, ou então, de um ponto de vista sindical, depois de um ano dos sindicatos fechados, em que o que valia era a defesa aí dos governadores científicos, tipo Dória, né? Boa parte, se não a totalidade dos sindicatos, estão aí de recesso de final de ano. Quer dizer, é uma coisa assim de louco, né? Porque férias da luta de classes, né? Foi um ano de férias, agora nós temos que ter um ano de férias para descansar do ano de férias. Então, coisas do tipo assim que é uma loucura, né? Então, assim, o curso vai estar discutindo tudo isso aí, essa atualidade, sem contar que do ponto de vista de você resgatar momentos-chave aí da história do século XX, né? Sei lá, desde o início do século XX, do final do século XIX, com a fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, passando pela Primeira Guerra Mundial, passando aí pela crise dos anos 20, o aparecimento do fascismo na Alemanha, na Itália, né? A crise dos anos 30, a Bolsa de Valores, né? A greve geral na França, antes disso, a Revolução Chinesa de 1927, a política do stalinismo diante disso, né? Enfim, o ascenso do nazismo, Segunda Guerra Mundial,
Guerra Fria, né, Khrushchev, o papel que ele cumpriu aí nisso aí. No... Bom, enfim, né, a queda da União Soviética, enfim, isso é uma discussão que nenhuma universidade no mundo, né, nenhuma universidade do mundo propicia, nenhuma. Não tem um curso universitário que você veja, particular, ainda mais porque quando você tem algum curso na universidade, geralmente é um curso escolástico, né? Você vai lá, fica vendo os livros. Esse vai ser a luz da luta de classes, né? Vai ser vendo como que os acontecimentos se deram em cada momento e como que as forças políticas reagiram àqueles acontecimentos, né? Então uma situação ímpar aí, né? Fazemos aí um convite para que todo mundo participe, porque vai ser um curso. Bom, eu não vou me alongar aqui, mas tem o próprio material do curso que vai estar disponibilizado na página, etc. e tal, né? Te devolvo, Henrique. É isso aí, Renan. Nosso tempo está esgotado. Eu também. O Renan falou bastante aqui sobre o tema. Esse tema é essencial. O Santo Lula brinca aqui, né? Que o bicho vai pegar. O Stanley, ele diz, né? Zoando. Vai se retorcer no túmulo, vai puxar o pé do Rui. Que de fato o curso vai abalar aí os stalinistas e o mito do Stalin, né? Bom, é isso, pessoal. A gente não tem tempo para mais nada. Nosso tempo já está esgotado. Eu queria, Renan, agradecer aí sua participação hoje. Já desejar também boa Obrigado. virada de ano. Opa, obrigado, Henrique. Para você e E para o pessoal que está com a gente. é isso aí. Bom, também agradecer todo mundo que nos assistiu. Esse foi o último resumo do dia que eu faço aqui no ano de 2020. O ano que vem a gente está de volta. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais resumo do dia às 8h30 da noite. E eu estou de volta amanhã às 7 horas da manhã no Rádio Peão. Fiquem ligados aí na nossa programação, Causa Operária TV 24 horas no ar. Você não precisa sair aí do link, é só ficar assistindo. Bota aí na sua TV, fica assistindo durante a madrugada a nossa programação, aí as reprises do dia de hoje e no nosso link 24 horas. É isso, muito boa noite para todo mundo. Compartilhe, contribua com a gente. Causa Operária TV 24 horas no ar. Até amanhã. Fiquem ligados aí na nossa programação. Até mais.